Em 1942, uma das falas memoráveis de C.S. Lewis foi: se ele alega ser Deus e de fato não é, ele deve ser louco ou lunático. Se ele não é Deus e nem é lunático, deve ser mentiroso, enganando os outros com a sua mentira. Se ele não é nenhum dos três, ele deve ser Deus. Você só pode escolher uma dessas três possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, você deve considerá-lo louco. Se você não consegue vê-lo como um desses dois, você tem que vê-lo como um mentiroso. Não há necessidade de provarmos que Jesus é Deus ou não. Tudo o que temos de fazer é descobrir se ele é um lunático ou se ele é um mentiroso. Se ele não for nenhum nem outro, aí, meu amigo, realmente ele é o Filho de Deus. E se você, meu amigo, considerou essa introdução nas palavras de C.S. Lewis, então você deve considerar que existe uma lei moral. E se existe uma lei moral, também existe um Deus. E se existe um Deus, também existe uma forma correta de adorá-lo e uma forma correta de nos portarmos neste mundo. Estamos no tempo da graça, mas quando os nossos olhos se fecharem, a graça também acaba. Vejamos o que está escrito aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrenta o juízo. E agora, meu amigo, eu quero chamar a sua atenção quanto à lei moral, para que nem eu e nem você venhamos a negligenciar essa lei. Observe, se Deus não poupou aos anjos que pecaram e também não perdoou o mundo antigo e condenou ainda à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem na impiedade, porque você acha mesmo que Deus poupará aqueles que apoiam o assassinato de crianças, as ideologias de gênero ou feministas, a corrupção, a injustiça, entre tantas outras? Olha só, vou citar mais uma vez. Deus condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivem em impiedade. Mas você pode me perguntar: Gilson, mas o que é viver em impiedade? Viver impiamente é viver deliberadamente fora dos ensinos da palavra de Deus. A lei moral é inegável. Quando você afirma que não existe verdade absoluta, nem valores morais absolutos, a sua afirmação é falsa. Pois se não existissem absolutos, como você poderia afirmar alguma coisa? As nossas reações testificam que existe uma lei moral. Sem a lei moral, não existiriam nem os direitos humanos e nem poderíamos conhecer a justiça. Como saberíamos o que é melhor ou o que é pior se não existisse um padrão moral? De fato, você não poderia conhecer nem o que é certo, nem o que é errado. Sem a lei moral, não precisaríamos nem pedir desculpas e nem poderíamos também julgar as ações de Hitler, pois tanto Hitler como Madre Teresa estariam todos no mesmo nível. Agora, meu amigo, preste bastante atenção. Luz e trevas não têm comunhão. E aí você percebe que existe a lei moral. E aqueles que batem no peito e dizem que amam a Deus também devem amar a justiça e praticá-la, antes que os nossos olhos venham a se fechar na face da terra. Porque se isso acontecer,
Aí, meu amigo, a coisa ficou feia, porque acabou também o tempo da graça. E acabando o tempo da graça, só nos resta uma coisa: o juízo final. Então, meu amigo, fica firme e não se deixe enganar, porque Jesus virá.